Olá, seja bem-vindo ao canal Explicar Sem Complicar. Essa é a nossa aula número 5 de circuito. Então, no vídeo de hoje, nós vamos dar sequência à aula número 4, onde estávamos a fazer exercícios utilizando, nesse caso, divisor de tensão e divisor de courant. Então, temos esse terceiro exemplo aqui, onde temos um gerador de tensão E, aqui temos uma resistência R1, aqui temos uma corrente I1, que podemos dizer que ele, quando chega aqui nesse ponto, ele dá origem a I2 mais I3, que atravessa essas duas resistências, e basicamente pediram para determinar o valor de I1, I2 e o valor de I3. Então, para terminar, para fazermos isso, para tirar, vamos primeiramente calcular I1. Então, I1, como aqui temos isso aqui, saiu das resistências em paralelas, porque elas estão, aqui temos um nó que separa as duas, então elas estão em paralelas. Então vamos primeiramente transformar isso que está aqui em uma só resistência para termos um circuito aqui fermé. Então vamos dizer que é R equivalente 1. Então vamos ter R equivalente 1 é igual a que? É igual a resistência R2 paralela com resistência R3, que é basicamente aqui é produto delas duas sobre soma R2 mais R3. Então quer dizer, o schema aqui vai ficar aqui. O schema vai ficar, vamos ter basicamente isso que está aqui com uma resistência aqui em série, e aqui a gente coloca o nosso R equivalente 1, d'accord? Então vamos dizer, esse aqui é R1, esse aqui é I1, esse aqui é E. Então aqui é só aplicar a loi de May, que basicamente vamos fazer nesse sentido que está aqui, seguindo o sentido horário. Então, como eu expliquei, vocês pegam a primeira coisa que vocês veem. Então, quando a gente começa daqui, vemos moins E, depois o R e I, a gente faz seguindo a ordem. Se a corrente está na mesma direção disso que está aqui, é positivo, então ele está na mesma direção, então fica mais R1 e 1, depois mais resistência equivalente 1 e 1, porque é a mesma corrente que vai passar aqui, igual a 0. Como queremos tirar I1, isso implica que I1 vai ser igual a quê? Vai ser igual a, podemos colocar aqui em fator, vai ficar R1 mais R equivalente, então o E vai para outro membro, vamos ter E sobre E sobre R1 mais R2 equivalente, que é R2 paralelo a R3. Então, se vocês simplificarem isso que está aqui, o I vai ser igual, é só substituir por esse que está aqui, achar mínimo múltiplo comum, pois o valor aqui vai para cima. Vamos ter no final E R2 mais R3, tudo isso a dividir por R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3. É só vocês desenvolverem isso que está aqui, ok? Para a vídeo não ficar muito longo. Vocês vão ter valor de I1. Então, tiramos o I2 e I3, a gente vai aplicar divisor de tensão, que é basicamente, a gente vai ter o que? Vai ter o I2 aqui é a corrente que entra na resistência R2, quer dizer que a gente pega a resistência não concerne, da resistência não concerne aqui, seria essa que está aqui, ficaria R3 sobre R2 mais R3 vezes I1. Aqui basicamente a gente não pega essa resistência aqui, porque ela não vai alterar o valor da tensão ou borne dessas duas resistências, ok? Então a gente pega só I1 aqui. Depois o I3 vai ser resistência não considerada, tá o borne de R3 que é considerado, então não considerado, vai ser o que está paralelo a ele, então vai ser R2 sobre R2 mais R3 e 1, d'accord? Então esse seria o resultado disso que está aqui. Agora vamos ver alguns
alguns outros exemplos, ok? Só um instante. Bom, temos esse exemplo aqui, exemplo 4, onde pediram para determinar a tensão U1 e U2 ao borne das resistências. Então, U1 aqui, se nós tivermos que aplicar, aqui vamos aplicar divisor de tensão. U1 é o que? Tensão ao borne de resistência R1 é igual à resistência concernée. Então fica R1 sobre soma das resistências concernée mais não concernée. Então fica R1 mais R2 vezes a source de tensão. Então isso aqui ficaria o U1. U2, tensão ao borne dessa resistência R2 aqui é a mesma coisa. Resistência concernée R2 sobre soma de resistência concernée mais resistência não concernée vezes source de tensão. Aqui ficaria vezes E. Vamos ver um exemplo B de uma forma rápida aqui. Temos isso aqui. Ok. E uma resistência aqui R em paralelo. Temos R1, R2, que era a mesma coisa. U1, U2 e temos aqui resistência R. E aqui temos E. Então, aqui, U1, primeira coisa é resistência concernée, é o borne, então, o borne dessa resistência, então fica R1, sobre soma de resistência concernée mais resistência não concernée, então fica R1 mais R2 vezes E. Aqui não se utiliza a R, que está paralela a elas, porque basicamente ela não vai modificar o valor da tensão, da tensão aqui, o borne dessas duas resistências que estão aqui. Como ela não vai alterar o valor delas aqui, a tensão aqui, então ele não entra aqui na soma das resistências, ok? Bom, temos agora esse exemplo que está aqui. Aqui U1 vai ser igual à resistência concernée, que é R1, sobre soma de resistência não concernée. Então, aqui nesse exemplo aqui em particular, aqui a resistência, para além de estar inserida aqui com a source de tensão, ela vai estar inserida com eles. Quer dizer que ela aqui vai alterar o valor das resistências aqui. Isso quer dizer que se aqui tivemos 5, aqui tivemos 1, quer dizer o valor de R1 vai passar a ser 6 aqui, a soma da resistência. Então, como esse R aqui ele vai alterar o valor aqui, então ele entra na conta aqui. Então fica R1 mais R2 mais petit R. Para o U1 e para o U2 vamos ter tensão ao borne de R2, vai ser R2 sobre, mesma coisa, R1 mais R2 mais petit R vezes E. Aqui falta vezes E. Às vezes a gente esquece de colocar. Pronto, vamos ver o último exemplo. Então, nesse exemplo aqui, temos aqui o U1. O U1 vai ser igual a quê? Vai ser igual à resistência concernée, que é R1, sobre... Aqui vai ser R1 mais R2 mais petit R. Essa resistência R aqui, como vai estar paralela a elas duas, ela normalmente não altera o valor da tensão ao borne dessas resistências. Então o R, isso aqui não entra. De igual modo para U2, vai ficar tensão ao borne de R2, fica R2 sobre R1 mais R2 mais petit R, falta E, vezes E, essa a source de tensão. Então, essa aqui seria a correção desses dois exercícios aqui. Vou deixar aqui 2 ou 3 exemplos para vocês tentarem fazer, ok? Como TPC. Pronto, esse é o TPC, é para calcular I1 e I2, ambos os lados, tanto aqui, tanto aqui. Aqui vamos considerar que nós sabemos o valor de I, ok? Vamos supor que aqui sabemos o valor de I, então é só tirar o valor de I1 e I2. E esse segundo aqui, temos essas três resistências aqui que estão em paralelas. Então, quando vocês tiverem que tirar, por exemplo, I1, quer dizer, vocês vão ter que transformar essas duas resistências aqui em uma resistência equivalente. Quando tiverem que tirar I2, vão pegar duas resistências que sobram em paralelo, ok?
Depois você simplifica, bom? Vou ficar à espera do resultado. E 1 e 2, mesma coisa. Vou ficar à espera do resultado como sempre. Até.